Fala, torcedor tricolor, trazendo aqui para vocês mais um vídeo aqui da ESPN Brasil, agora do Equipe F. O pessoal falando sobre a chegada de Dorival Júnior no São Paulo. Dorival é o novo treinador, ele que retorna ao São Paulo. O Birner, o Zé Elias Plihal e o Pascoal falaram sobre a chegada de Dorival do tricolor. Deixar os créditos e ESPN, deixa aquele like. Se inscreva também, ativa o sino para estar recebendo todos os vídeos. Mas agora, bora acompanhar aqui o pessoal falando sobre Dorival Júnior, novo treinador do São Paulo. Dorival Júnior, o São Paulino, pode dizer agora, Zé Elias, abemos novo técnico, velho novo técnico, terceira passagem. Soltaram a gente vai lá no CT, fumaça branca. O São Paulo chegou perto do que o Dorival recebia no Corinthians, 20% a menos. Acabou se fechando aí o negócio no começo da semana. No tal áudio vazado do Maciço do São Paulo, não tinha dinheiro. Depois da eliminação na Copa do Brasil, o dinheiro apareceu e o Dorival vai aparecer amanhã no jogo contra o Fluminense. Ainda não fica ali na beira do campo. Também, né? É melhor evitar. No último, você já viu o que aconteceu. Não, mas não vai ser repetido. Fluminense São Paulo, você lembra o que aconteceu. Sai zica. Mas eu tô com medo de uma coisa. Vocês lembram como o Dorival apareceu no Corinthians? A primeira aparição pública foi no Maracanã, num jogo contra o Flamengo, ainda não à beira do campo, como vai ser amanhã, e o Corinthians tomou uma lambada do Flamengo. Eu pensei que você fosse falar como ele apareceu no Corinthians no meio da instabilidade, porque o presidente do Corinthians, naquela época, o apresentou e foi afastado no dia seguinte. Vocês estão lembrados disso? Chegou num clima legal. Chegou num clima bom. Ele está chegando num clima muito semelhante no São Paulo. Prometendo várias contratações, calma, né? Essa é a ebulição do São Paulo? Essa ebulição do São Paulo, não, a ebulição política do São Paulo está bonita. Está tudo legal, está funcionando tudo bem. Vou lhe trazer para o mundo do futebol real, Oswaldo Pascoal. Quem sou eu para fazer isso com você, mas eu vou fazer. Mas vamos lá. O São Paulo, não é que o São Paulo contratou um técnico pensando no sistema de jogo, pensando no elenco, pensando na diretoria. O São Paulo contratou a paz. Porque agora o técnico pode acertar sem ser xingado, errar sem ser xingado. Até quando? Isso, perfeito. Tem um prazo. O São Paulo contratou a paz. O São Paulo contratou a possibilidade de desenvolver o trabalho. Porque se vai ser o bom São ou não, Paulo demitiu a paz. daqui em diante. O São Paulo contrata... Olha a insanidade. Me desculpa interromper. É uma contratação mímica. Olha a insanidade. Mandou o Crespo embora. Tem que pagar 2 multas por Crespo. Mas evitou rebaixamento, segundo o próprio técnico. Fala. Mandou o Roger embora. Mais uma multa para pagar. Não, já contratou... Como diz o Zé Elias, já chegou demitido, só faltava anunciar o dia que ele ia sair. O Zé Elias, no dia que ele chegou, e falou isso aqui. Está demitido. O dia que ele vai sair, eu não sei. Vai pagar 3 multas para acertar um treinador. É lógico isso. Ainda tem multa do Zubeldia também. Não, o Zubeldia já tinha... Veio para o lugar do Dorival, né? Tem a multa Veio para o lugar do Dorival. Tem lógica isso? E tem uma claro coisa, que não tem. O Zubeldia não veio para o lugar do Dorival, não. Foi o Carpini que foi para o lugar do Dorival. O Carpini. Ainda tem isso? E tem uma coisa, né? O Carpini que ganhou no campo do Corinthians, né? Reclamavam que o Carpini não escalava o Rames. Traz o... É fácil, falar é fácil. Mas vamos lá. Rames Rodrigues. Vamos lá. Abrimos o programa falando do Raí. É isso. Foi parar 10 minutos Rodrigues. Depois paramos no Rames Rodrigues, o maior chinelo da história. O cara que a camisa pesou tanto na vida dele que ele não conseguiu bater o pênalti contra o Novo Horizontino. Vamos lá. Fale de Dorival Júnior, Zé. Não, eu até perdi o pensamento, porque é tanto Seleção da Colômbia, rancor. Bayern de Munique, Real Madrid, chegou no São Paulo, a camisa pesou. Tanta mágoa no coração que assim... Ali ele viu que é grandeza. Não, aí sim, a legenda é absolutamente correta. Segura, Zé! A legenda é absolutamente correta. Meu Deus do céu, eles não estão aguentando hoje, hein, Pascoal? É chamada bola de segurança, contratar o Dorival Júnior, técnico campeão da Copa do Brasil. O único título da Copa do Brasil que o São Paulo tem foi com o Dorival Júnior. Um dos 4 títulos de Copa do Brasil, do Dorival, né? Sim. Pena que o São Paulo esteja desclassificado da Copa do Brasil, como foi na partida contra o Juventude. Avisar, eu avisei, mas quem quis ver, viu. Você avisou, os caras já estavam no vestiário, os caras não avisar, eu avisei. Não viram o programa. Você tinha que ter falado no dia anterior. Não, eu falei, mas... Os caras já estavam prontos para entrar em campo. Não, avisar, eu avisei que ia pegar um time melhor arrumado taticamente do que o São Paulo. E agora o Dorival tem, talvez, o São Paulo não tem o mesmo elenco do Corinthians. Acho tecnicamente o elenco do São Paulo
não é, Bem abaixo. não é ia Do comparável. Corinthians? Eu ia falar exatamente isso. Bem Eu abaixo. não acho comparável. Eu ia falar sobre essa questão. O Dorival, quando chega no Corinthians, mal ou bem, tem alguns jogadores que Pediu se 4 transformam em aí na chegada, referências ao longo da passagem dele. Depois, aqui no São Paulo, quem pode ser referência? Quem pode ser o cara que vai chamar a Em responsabilidade? defesa do trabalho do Dorival, na segunda Antônio. passagem pelo São Paulo, ele potencializou alguns jogadores, né? Sim. Sim. De É o repente próprio ele pode Alisson. repetir isso. O próprio Alisson, Alisson foi o símbolo principal Foi disso. cotado para a seleção brasileira porque estava da forma que ele Eu tava nem jogando vou como esperar segundo que ele volante. recupere o Ferreirinha. Isso assim, já é uma coisa, já é muito mais. E você Ó, pode acreditar, o São Paulo vai contratar no meio do ano. Vai Você precisar. sabe por que o Ferreirinha está no São Paulo? Já que você deu a deixa, Por Pascoal? quê? Quem pediu? Quem pediu? Dorival Júnior. Foi uma contratação atendendo à solicitação do Dorival Júnior. Tanto que ele chega em janeiro de 24, em janeiro de 24 o Dorival vai para a seleção brasileira. É, porque- Só um detalhe. No tempo do no título de São Paulo da Copa do Brasil, São Paulo jogava 4-2-3-1 com 2 meias pelo lado. O Wellington Rato, que é o meia, né? Não meia clássico, mas que jogava puxando para dentro, tanto que ele faz o gol de pé esquerdo na semifinal O Zé Elias contra o lembra. Corinthians. E do lado direito e do lado esquerdo jogava o Rodrigo Nestor, que faz o gol contra o Flamengo, com o Lucas por dentro, chegando em cima da hora e o Calera adiantado. O Luciano como alternativa de jogo. O Luciano que hoje... O Lucas faz 3 jogos na Copa do Brasil, o segundo na semifinal contra o Corinthians e os 2 na final com o Flamengo. Aquele gol que ele entrou escorregando e fez o gol. Sim. Lembrando que o Luciano fez o gol em Itaquera na Copa do Brasil. Querer bater na mão, é isso que você queria dizer, pastor? Você queria Não há lembrar nenhuma isso? comprovação disso. Não tem nenhuma imagem conclusiva. Mas tudo bem, segue o jogo. Não, segue o mas jogo. Bateu na mão ou não bateu na mão? Vocês estão me deixando em dúvida aqui agora. Nas imagens que eu vi, tinha batido. Você mas viu? assim, não tem problema. Eu vi, eu não tenho imagem. Tem 10 jogadores assim Eu de vi. frente pro lance. E o goleiro de frente. Ninguém reclama. Eu vi. Você viu? Você viu bater na mão? Mas Ninguém é no pra campo isso- viu. mas o VAR tá não pra viu, isso, mas né? bateu na mão, porque O VAR a gente tá sabe pra... quem Mas manda na não retórica. vamos lembrar essas não coisas? vamos lembrar, não Você vamos não quer lembrar. lembrar essas coisas, Não, o São José? Paulo não precisa disso. São Mas Paulo continua, não por favor, a Vai, análise olha ali, sensata. Vai, vamos lá. O Zé Elias está É, atrapalhando. E o Dorival Não, tô precisa... só... E o O que Dorival vale pra um, vale pra outro também. Não, não. Vai. Esse Contra o você São lista Paulo aqui não vale, vale. a favor do Você São Paulo fizer vale. lista aqui. Quer botar na balança? Botar na balança, a gente troca fácil. botar na balança? Não tem problema Topa o nenhum. desafio? Pode ser 4-5, 5-4, 10-8 para favor pro Corinthians ou Palmeiras. O que é para um, vale para outro também. Não tô nem aí. Pode colocar 50 contra 15. Errou? Tem que falar. Errou contra o São Mas Paulo. não é a favor conclusiva a do São imagem, Paulo. José Elias. Ah, pra você, né? Não é. Ah, pra você. Pra você. Não tem um uma monte de imagem gente. conclusiva. Mas vamos no programa. Vamos botar o jornalismo. Vamos no programa. Vamos botar o agora. jornalismo. Vamos lá no E o Dorival programa. não tinha um jogador de velocidade Sim. lado de campo, naquele momento. Hoje, a dificuldade dele é que se ele quiser jogar com meia pelo lado, ele não tem. Ele tem o Arthur de um lado, ele tem o Ferreirinha de outro. Ele tem uma dificuldade comparado com o elenco anterior, porque ele tinha o Pablo Maia em boa fase e o Alisson jogando Pablo muito. Maia volta a ficar à disposição amanhã contra o Fluminense. Deve começar no banco de reserva. E eu acho que o São Paulo sente muito a falta de ter um volante de verdade, um cara que pega, que tem finalização de fora da área, que tem um pouco de saída de bola. O São Paulo não tem esse jogador. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que tem. Eu acho que tem. O primeiro? Agora, quando voltar o Marco Antônio, né? Marcos Antônio. Marcos Antônio. Eu acho que tem. Sabe por quê? Já tá na transição, assim, tá perto de voltar. Eu acho que assim, é simples. Você posiciona Bobadilha. põe Bobadilha, Danielzinho, Marcos coloca Antônio, não se Danielzinho, fala mais Marcos disso. Antônio, e aí você acerta pelo menos o meio campo, que é o coração do time. O Crespo fez isso. É o coração do time. E depois, lá na frente, você vai encontrando situações. Porque antes, por exemplo, o Crespo não tinha o Arthur. O Arthur foi um pedido do Roger. Né? Você pode fazer um 4-2-3-1, como o Dorival jogava, talvez, com o Marcos Aurélio ali na frente. Aí perdeu a Marcos Antônio. Marco Ele não Antônio, consegue né? decorar. Jogando por dentro? Não, Marco Antônio. Não, pode ser por dentro, pode ser por fora, dependendo da situação, entendeu? Tá. Da forma. Eu só não gosto como ele vai de ponta esquerda que Sim, você colocaram. depende Aí- do jogador que está lá na frente dele, se Bem vai ser com observado. 2 centroavantes, se vai ser com um, entendeu? Eu acho assim, eu acho que o Dorival tem jogadores, eu acho que ele pode jogar, talvez, como ele jogou no Corinthians. Só vou dar aqui, não, Talvez, isso não é uma talvez. informação. É um palpite baseado em impressões. Eu acho que o Marcos Antônio não vira o ano no São Paulo. Acho que ele, no segundo semestre... Eu sai no duvido meio que do ele ano. saia. Você acha que Eu o acho Dorival Júnior aceitou entrar nessa barca Tem um, Dependendo de quanto o São Paulo sem receber, fazer quem nenhum vier. tipo tem de um exigência? Flamengo muito interessado. O Flamengo está muito interessado há muito tempo. E tem que ouvir a opinião do jogador também, né? Mas o jogador resistiu, né? Aí o Flamengo tá Mas não muito- pode ouvir só a opinião do jogador também, né? Concordo. Senão o clube só falta... Você viu que o André Hernan falou hoje no Fala Fonte? O quê? Que você vai ficar muito feliz com essa informação, com essa notícia, se por acaso você ainda não tomou conhecimento. Que o Dorival quis saber como anda, como está a situação de
Robert Arboleda. Aí não é uma questão minha, é uma questão do São Paulo se dá o respeito ou não se dá o respeito. Isso que eu ia falar. Não, sério. Se o Arboleda voltar a jogar pelo São Paulo, aí é um atestado mesmo de com todo incapacidade. Ele não tinha que estar nem lá no São Paulo. Nenhum amor próprio. Incapacidade de gestão. São Paulo tinha que ter feito uma rescisão por justa causa pelo que ele fez. Mas o São Paulo esperou a data. E como tinha que respeitar o período, ele voltou antes do período. Mas aí, então, no laço. Mas mesmo assim, eu particularmente, coloca para vender aí. Eu acho que não é questão nem de jogador ser bom. Dureza é que ele é o melhor zagueiro, mas o São Paulo não pode dar essa demonstração total de falta de amor próprio. Vai ter que sair no mercado para contratar um zagueiro destro. Você vê que situação o São Paulo chegou. A que ponto chegamos? Você acabou de falar, é o melhor zagueiro. O Arboleda, viu o que ele fez? O tempo que ele está no São Paulo? O tempo que ele está no São Paulo é o melhor zagueiro. O que ele fez o quê? Na bola aérea. Estou falando. O período que ele jogou no São Paulo. O período que ele jogou no São Paulo. Mas ele correu na subida a maior parte do tempo também. Eu acho que o São Paulo não olhou para... Por exemplo, eu acho que o Diego Costa era um zagueiro muito bom e não deram devido valor. Tá indo muito bem na Rússia, né? Não, eu acho que jogou 10 jogos contra o Corinthians e nunca perdeu. Era bom jogador, veio da base, identificado com o clube, mas eu gostava do Arboleda porque ele falava declarações bonitas hoje em dia, ganha o torcedor às vezes mais do que bons jogos. Aliás, o Diego entra na final contra o Flamengo no início da partida, na finalíssima, porque o Arboleda se machuca. Roubadaça pro menino. Sim, né? o pior momento. E deu contra o recado. Foi super ele bem. É bom jogador. Aquele jogo, ele... Você não gostava dele, não vem, não? Mas você criticava o Diego Costa e elogiava o Arboleda? Ele corneteava direto o Diego Costa. Você corneteava direto, eu lembro muito bem. O Diego Costa tinha poucos recursos técnicos. O Arboleda tinha recurso técnico? Ele só aqui na madeirada, é só bico pra cima. O Abel Ferreira deu entrevista dizendo que... O Abel Ferreira deu entrevista dizendo que pressionava os outros jogadores do São Paulo para deixar o Arboleda receber a bola para fazer a pressão e roubar a bola. Então... Deu entrevista coletiva falando disso. Mas é uma questão de observação. Eu acho que o caso do Arboleda é um caso que precisa ser resolvido pelo São Paulo. Ele custa caro para o São Paulo. Sim. Não é barato, não, o contrato do Arboleda com o São Paulo, gente. Para mim tinha que ser moeda de troca, sem pensar. Ele não é barato. E aceita o prejuízo. Mas o problema é... Pode ter certeza que tem trouxa que aceita, que quer. Não é bem assim. Pode ter certeza. Ele vai ser um jogador desvalorizado por motivos óbvios. O Zé sempre tem um otário. Isso é verdade. Mas eu não... Ô, Marcão, prepara aí para a gente colocar aí na tela do Equipe F como foram as duas primeiras passagens do Dorival, a segunda, lógico, marcada pelo título da Copa do Brasil. O brasileiro foi bem meia boca, mas a Copa do Brasil foi muito importante. E na primeira, o Dorival assume o time numa situação periclitante no Brasileiro. Fez um belo trabalho apesar da crítica. Foi muito bem. Do Rogério. O São Paulo escapa ainda com uma margem de, na última rodada, sonhar com Copa Libertadores. Sim. Nariz ferida de Dios Lugano contra o Bahia no Morumbi. Naquele último jogo, o São Paulo ainda podia conseguir uma vaguinha para a Libertadores. Acabou não rolando, o São Paulo empatou. Mas os outros jogos que o São Paulo dependia também não acabaram favorecendo. Mas, de qualquer maneira, tirou o time do rebaixamento. Foram 40 partidas com 17 vitórias, 11 empates e 12 derrotas, um aproveitamento pouco inferior a 52%. Com o time meia boca, isso não é ruim. Na última passagem, mais jogos, 54, 14 a mais, portanto, um aproveitamento melhor também, 54,3, com 25 vitórias, 13 empates e 16 derrotas. O problema do São Paulo na última passagem foram jogos fora de casa. Fora de casa no Brasileiro. No Brasileirão, só no Brasileirão. Ganhou o primeiro jogo fora de casa só na penúltima rodada contra o Bahia. Agora, curioso, na Copa do Brasil, na conquista da Copa do Brasil, duas vitórias improváveis fora de casa. Principalmente contra o Palmeiras. Contra Palmeiras e contra o Flamengo. E na virada, vale lembrar, o São Paulo perdeu seus atacantes. A dupla de ataque era Juan e David. Fez gol. David, o DVD, que está no Vasco e assim jogando... DVD fez gol. Sim. E assim jogando no Allianz Parque, depois o Palmeiras fazia um gol, o jogador do Palmeiras tenta cruzar a bola, entra no gol do São Paulo, parecia que tá perdido, o São Paulo conseguiu uma virada improvável fora de casa, quando o Corinthians começou perdendo 2-0, o Luciano fez 2-1, ou seja, a primeira passagem com o Campeonato Brasileiro muito bom. Luciano sempre faz gol lá na Neoquímica, né? Faz gols em clássicos. A segunda passagem com... Carlos Elias, a segunda passagem com... A Neoquímica também faz gol, né? A segunda passagem com Copa bem jogada, Campeonato Brasileiro nem tanto. Vamos ver o que vai acontecer agora. Ele é um treinador notabilizado por conquistas de Copas, por conta da modalidade Copa, né? De equilibrar o time no jogo de ida, no jogo de volta e conseguir os pontos necessários para a classificação. Não tem mais Copa do Brasil.
mas ainda tem Sul-Americana. E tem um jogo terça-feira que eu acho... tenho certeza que é vital para o São Paulo. Tem que ganhar. Que é ganhar do Milionários. Perfeito? Então, eu acho que ele vai estrear nesse jogo contra o Milionários. O estádio Cícero Pompeu de Toledo estará lotado por causa da estreia do Dorival pelo São Paulo? Lotado não, mas com certeza com muito mais gente do que se o treinador fosse o Roger Machado. Vamos chutar aí? Vou botar aí, conhecendo a torcida de São Paulo? 30 mil. Não. Pode botar mais de 40. Eu ia falar em 40 mil. Bem bom, se não tiver o mundo acaba. E outra, tem um jogo sábado, tem o jogo de amanhã contra o Fluminense, também pode ser termômetro para o público de terça. Por falar em estádio, o estádio do Corinthians, ele foi consultado para ser a abertura e disputa do Campeonato Mundial Feminino, né? Aí o Corinthians falou que tudo bem, pode fazer. E aí o governo quer fazer arquibancadas móveis. Como na Copa do Mundo. Como na Copa do Mundo. O Corinthians falou, masculina. Não, quer construir arquibancada, construa as arquibancadas fixas, para elas ficarem aqui. Malandro é o gato que nasce de bigode, né? Subiu o número de 42 mil para 60 mil pessoas no estádio do Corinthians. Mas aí não é o Corinthians que arcaria com esse Não, com esse aí custo. é o governo federal e o governo estadual. Tá bom. Para quantos jogos? Vamos lá. Para quantos jogos? O campeonato feminino. É assim que foi rotulado. Qual a sua opinião sobre isso? Eu estou vendendo o peixe como eu comprei. Isso, sim, informação. Certo, informação. Opinião. Perfeito. Voltando à última passagem do Dorival Júnior pelo São Paulo, Zé, realmente foi um problema no Campeonato Brasileiro o pouco número de vitórias de resultados positivos fora do Morumbi. Eu acho que vai muito de acordo com o elenco que ele tinha nas mãos, a capacidade que ele tinha que dar, fazer e escolher, né? Ter uma prioridade, vamos escolher as Copas aí depois do Campeonato Brasileiro. Ele não tinha condições de ter o mesmo tipo de, vamos dizer assim, de competitividade. Eu acho que em alguns jogos sim, outros não, mas oscilava bastante. Mas é questão da forma como o Pascoal falou aqui, né? E como ele vem se notabilizando nos últimos tempos. É um treinador que consegue nas Copas títulos importantes, com times inferiores aos que eram favoritos, né, vamos dizer assim. Porque ele entende o regulamento, consegue fazer com que a equipe acredite e faça isso dentro de campo e tire proveito. Ele mobiliza o time. Mobiliza o time. No São Paulo, e eu vou assim... Ele é bom de vestiário, né? Não só de vestiário, ele tem as suas estratégias, né? Tem as suas estratégias e tal, e às vezes dá certo, às vezes não. Como é normal, você entra no jogo, você prepara o teu time para uma coisa, não dá certo, o time adversário ganha. Mas, por exemplo, eu fico mais, e aí não é desmerecendo, mas eu acho que o que ele fez no Corinthians, da maneira que ele fez, tirando Palmeiras, mantendo o Flamengo, né, e chegando no Vasco, eu acho que foi mais difícil o trabalho dele do que no São Paulo. Não desmerecendo, eu acho que cada um teve o seu mérito. Eu acho até que a sequência do São Paulo em 2023 foi mais difícil. Sim, São Paulo eliminou Palmeiras, Corinthians e Flamengo. Mas os adversários, eu acho que os adversários no momento, por exemplo, o São Paulo já tinha batido no Palmeiras no Campeonato Paulista, se eu não me engano. Não, no mesmo ano não. Mas já tinha, 2021. Mas já tinha batido. Já tinha eliminado o Palmeiras na Copa do Brasil. Então, mas já vinha... Mas a sequência, eu acho que o Corinthians de 25 era mais caótico do que o São Paulo de 23. Não, bem mais. Nesse sentido, mas eu tô a falando parte administrativa de ponta cabeça, aí ele deve ter sido mais hábil ainda do que foi no São Paulo. Mas é isso que eu estou dizendo. No contexto, dentro das dificuldades do Corinthians e do São Paulo para os enfrentamentos, eu acho que os enfrentamentos do Corinthians, eu acho que foram mais complicados do que o do São Paulo. Por quê? Porque o ambiente do Corinthians não é desmerecer, né? É realidade, eu acho que é muito mais pesado do que o do São Paulo. Pela presença da torcida, como ela... Sequência de mata-mata do Corinthians. Como ela exerce... Foi Palmeiras, Atlético Paranaense, Cruzeiro, que era cotadíssimo para ser campeão da Copa do Brasil, e na final o Vasco da Gama. Era uma situação bem complicada. E aí, vamos ver os números do Dorival no Corinthians e o penúltimo trabalho do Dorival Júnior, que foi bem abaixo do que se imaginava, se esperava, na seleção brasileira, a grande oportunidade aí da carreira de qualquer treinador. O Dorival, até em termos de aproveitamento, não teve um aproveitamento ruim, né? 58,3%, 16 jogos, ficou 443 dias no cargo, mas não agradou, não foi legal. A Copa América, a competição que ele disputou, o Brasil, foi mal nas eliminatórias. Sim. Também em nenhum momento o encantou. No Corinthians, o aproveitamento é menor, 49%, 66 jogos, 342 dias no cargo, mas com 2 voltas olímpicas, a da Copa do Brasil e a da Supercopa desse ano contra o Flamengo. Por que o Dorival não virou na seleção, Birnerzito?
Bom, essa pergunta é difícil, eu acho que faltou o dia a dia, a primeira coisa. Eu acho que na Copa América eles esperavam alguma coisa um pouco diferente, mesmo nos campos mais estreitos que foram jogados. Ele era uma porcaria, vale lembrar, né? Campo curto, né? Não funcionou. E eu acho que também na seleção brasileira... O campo é uma tinha questão 100 por 62. Não era nem tão estreito, era curto mesmo. Sim, e tinha uma questão na Copa do Mundo, porque as referências da seleção brasileira não jogaram bem na Copa América. E queira ou não, se não jogarem bem no Mundial também, não vai funcionar com o Ancelotti. Eu só acho que com o Ancelotti tem uma coisa ali do técnico grande, do técnico que os jogadores olham do outro jeito, do técnico que já ganhou tudo na vida e que vê a seleção brasileira como mais um desafio e que parece que o Ancelotti está se divertindo, né, na seleção brasileira, está gostando do desafio, enquanto o Dorival parecia que carregava o mundo nas costas. Assim, porque se você olhar os trabalhos últimos do Dorival, no Corinthians, no Flamengo, no São Paulo, a capacidade de adaptação, os times como cresceram nos momentos decisivos, gerenciar aquele vestiário do Flamengo, que era uma coisa muito complicada, vários técnicos passaram por lá, inclusive bons treinadores, e não conseguiram aquilo funcionar, fazer funcionar aquilo de maneira harmoniosa, nada disso funcionou na seleção. E aí eu desconfio, eu não tenho a resposta certeira, que talvez tenha faltado o dia a dia para ele conseguir se impor como ele gosta. Mas ele teve um período na Copa América. América, tudo que ele treinou, tudo que ele fez não deu certo. Não deu certo. Não deu certo. Aí ele teve que refazer, porque o resultado foi péssimo. Aí quando ele começou a refazer tudo de novo, aí desandou. Aí desandou. Aquela cacetada para a Argentina. O São Paulo contrata um treinador que ele é adaptável ao elenco. Sim. Ele não é um Dos treinador... raríssimos, né? Que é a maior virtude que um técnico precisa ter no futebol brasileiro. Ele se adapta ao elenco. Você vai dizer o seguinte, o São Paulo vai jogar com 3 zagueiros canhotos? É muito possível que jogue assim contra o Fluminense no final de semana. Não sei se... Não. Milton vai botar 3 zagueiros. Não, Milton é 3 zagueiros. São 3 canhotos, mas não né? sei que... Aí eu fico na dúvida. Dá pra... Quem que tá... Alan Franco não volta. Tolói volta? Tolói ficou de não fora volta. e... era Lucas pra voltar. Ramon volta. Lucas Ramon é lateral direito, mas ele é alto, não podia jogar de zaga, não sei. Não, aí eu não sei. inventa moda, o duro não. é botar o Cédric na lateral direita, que a torcida tem um enjoo do Cédric. A crítica passa do tom. Um pouquinho exagerado também. Exagerada. Exagerado. A torcida não gosta. Depois que rotula é difícil. Não é um jogador maravilhoso, mas tem alguma capacidade defensiva, é um jogador sério, é guerreiro, joga coletivamente. Não é o lateral dos sonhos, mas assim, eu acho que quando você olha para os problemas do São Paulo, inclusive de campo, e mira primeiro no Cédric, você está completamente perdido. O que piorou, Concordo muito. mas o que pesou mais ainda para o Cédric foi a chegada do Lucas Ramon. Quando o Lucas Ramon chega, ele resolve o problema do São Paulo. Mas os últimos jogos eles não eram bons também, o que é normal. Ele o que é caiu. normal. Mas o que não foram tão bons dele assim, foram melhores do que o Cédric. Até porque deu assistência, jogos bons. E aí pesa. Fez até gol, né? Sim. E aí pesa, porque ele chegou e parecia que ele já jogava no São Paulo um tempão. Vamos mudar o disco, Oswaldo Pascoal. Um disco para o torcedor rubro-negro de músicas com músicas melancólicas. Rubro-negro do Rio de Janeiro, né? Porque o da Bahia está comemorando, até agora está comemorando com toda a justiça, legitimidade, como se fosse um título. E não é que quem triunfou, Pascoal? Tá aí, galera, um trecho para vocês do Equipe F da ESPN Brasil. Deixa aí os créditos mais uma vez ao Equipe F da ESPN. O pessoal aí falando sobre o Dorival. Uma boa escolha do São Paulo para comandar o time nessa sequência. Assinou um contrato ali curto até o final de 2026. Claro que nesse contrato aí deve ter algumas cláusulas, né, amarrando aí esse contrato. Mas o Dorival Júnior é um excelente treinador. Dos nomes aí que foram colocados na mesa ali, os nomes que estão livres no mercado, o Dorival Júnior é a melhor escolha, até porque ele já conhece o São Paulo, parte desses jogadores. É um treinador que recente passou pelo São Paulo, saiu porque foi para a seleção brasileira, saiu em alta. Recentemente fez um bom trabalho no Corinthians, né? Foi campeão se não me engano, da Supercopa e da Copa do Brasil. Acredito que sim. Recentemente, né? Estava treinando o Corinthians. E é um bom nome, uma boa escolha para comandar o São Paulo. Um cara experiente, que vai ter o apoio da torcida, isso é o mais importante, diferente do Roger Machado. O Roger já chegou demitido do São Paulo. A diretoria cometeu um grande erro ali. Se eles tivessem avaliado ali a torcida, se tivessem analisado, eles não teriam contratado o Roger Machado. Fizeram um grande erro ali, cometeram um grande erro em contratar o Roger. E estava na cara que não ia dar certo, mas vamos virar a página. O Roger já é passado, agora é o Dorival Júnior que vai comandar
o São Paulo. Eu acredito bastante aí que ele vai fazer um bom trabalho. O Dorival Júnior, sempre quando ele chega ali nos times, o time dá uma reagida, ele dá uma chacoalhada, né, no elenco, e eu acredito que isso vai acontecer aí do São Paulo. Isso está precisando, o time jogar um melhor futebol, foi eliminado da Copa do Brasil, mas ainda tem a Sul-Americana e o Brasileiro. O Brasileiro, São Paulo é quarto colocado, e com a chegada do Dorival, acredito que dá sim para ir se mantendo ali no G4. Vamos aguardar. Ele vai chegar aí nos próximos dias do São Paulo, não vai comandar o time ainda no próximo jogo, mas na próxima semana já vai estar treinando aí o time, e na partida, acredito que na partida da Sul-Americana ele já vai estar ali na beira do campo comandando o time essa próxima partida na Sul-Americana. Mas é um bom nome e eu acredito bastante que ele vai fazer um bom trabalho aí no São Paulo. É um baita de um treinador, cara que tem o apoio da torcida, tem o respeito aí desses jogadores. Eu tô falando que o Roger Machado não tinha o respeito, mas a torcida não gostava nada do trabalho do Roger, não tinha confiança no trabalho do Roger, diferente do Dorival, né? Um treinador que já tem muita experiência, ganhou vários títulos e tem tudo para dar certo do São Paulo. Deixa aí a sua opinião é muito importante, comenta aí abaixo, está confiante, está acreditando que o Dorival vai fazer um bom trabalho no São Paulo. Valeu e até o próximo vídeo.